Fala, meus queridos bazarianos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Leizin e estou aqui gravando agora para vocês uma preview dos itens da Estel, cara. Nós temos 5 novos itens exclusivos aqui do canal para mostrar para vocês e a gente vai falar sobre eles. Se você viu o vídeo da Estel também, nós temos 2 itens que apareceram no vídeo da Estel, um vídeo muito bonito, inclusive eu vou deixar o link na descrição para você. E os demais itens aqui que eu vou te mostrar, nós temos... são novidades, pura novidade aqui do nosso canal e eu espero que vocês gostem muito. Se você gostou, deixa o like, se você não gostou, deixa o dislike. E se você não tá inscrito no canal, se inscreve aí porque a gente tem conteúdo de bazar todo dia. E vamos lá, primeiro eu fiz essa imagenzinha aqui bonitinha pra deixar pra vocês, mas vou puxar aqui ó, um pouco mais fácil porque a gente vai falar da mecânica dela de voar, tá? A mecânica de voar da Estel é dessa maneira, tá? O que acontece? Um item pode estar voando, ou pode não estar voando. Ele é considerado voando quando é afetado por freeze. Ele pode ser considerado voando e quando ele está voando, ele é afetado por freeze slow apenas pela metade do tempo. O que isso quer dizer? Quer dizer que se você fosse dar 1 segundo, ou melhor, 2 segundos de slow, ou 2 segundos de freeze num item que está voando, ao invés disso, ele vai receber apenas 1 segundo de slow, ou 1 segundo de freeze. Então, literalmente, essa é a mecânica principal dela e ela tem um monte de coisas que afetam, né? A parte de flying, a parte de, tipo assim, que ela combina um flying e alguns desses itens eu vou mostrar pra vocês aqui. Então, né, vamos dar uma olhadinha no que eles são. Tem alguns itens de quest, né, que são bem legais, né? Novamente, os itens de quest estão sendo incluídos pra todos os personagens, né? Então, nós vamos ter até itens de quest nesse processo, que é show de bola, hein? E deixa eu mostrar aqui primeiro umas artes pra dar aquele cheirinho pra vocês, né? Olha só que coisa bonita, cara. Eles passaram também umas artes pra eu colocar, né, aqui do videozinho. Eu ia montar um videozinho mais bonito pra vocês, cara, mas a galera do... Mas tava demorando tanto pra fazer isso. Eu resolvi, na verdade, estar em live. Inclusive, eu estou em live nesse momento com o pessoal aqui, tudo olhando e fazendo, tá? Mas as artes estão muito bonitas, né? Então, vou deixando aí pra vocês, ó, devagarinho, mostrando nossos itens novos, tá? O nome deles está lá em cima, tá? Mas daqui a pouco eu já vou mostrar a descrição deles, incluindo com o que eles fazem, né? Temos aí, ó, mais 3 itens pequenos na sequência agora. Esse aqui é o altímetro. Temos a Flysicle, essa aqui apareceu no vídeo lá também, né? E nós temos o Ornitóptero, né? Parece que quem joga Magic vai gostar disso aqui. E agora nós vamos começar a falar sobre, de fato, os itens e o que eles fazem, né? Vamos lá? Altímetro! Beleza, galera? O altímetro, ele é uma ferramenta pequena, começa no prata a princípio. Ah, claro, deixa eu recordar de uma coisa pra vocês. Perdão por interromper. Esses itens, eles podem sofrer alterações, né, de acordo com o tempo, tá? Eventualmente, você pode ter... esse item pode não estar... Quando for lançado o jogo, de fato, se for lançado a Estel com os itens, pode ser que eles tenham sofrido algumas alterações do que eu mostrei nesse vídeo, tá? Então não levem ele completamente ao pé da letra, mas é provável que ele seja muito próximo disso aqui, ou isso aqui de fato, tá? Então, fiquem cientes disso. Mas, altímetro. Ferramenta pequena começa no bronze, 8 segundos de cooldown, carrega os itens adjacentes em 1 segundo, e para cada item voando adjacente, vamos chamar de voando, né, no abrasileirado, o cooldown desse item é reduzido por 2 segundos, tá? O que eu acho desse item? Eu acho que é provavelmente um item que vai combar muita coisa, né? A Estel, pelo que eu vi um pouquinho do vídeo e pelo que eu vi um pouquinho também dos outros itens, né, que eu vou mostrar pra vocês, ela tem bastante dessas mecânicas de juntar, tipo, pegar todos os itens, né, e formar aquela board assim cheia de coisa adjacente voando, tudo, sabe? Funcionando assim entre eles, né? Tem uma sinergia forte com seus próprios itens. Ela recorda muito do Duelie, claro, né? Por causa dessas adjacências. Mas com a mecânica de voar sendo bem específica dela, pode ser que a gente tenha aí mais... né? Tem mais essa questão assim que ela vai ser mais afetada por isso. E a parte legal de reduzir também o cooldown dos itens... desculpa, o cooldown dos itens não, mas o slow e o freeze nos itens. Slow e freeze hoje é uma coisa que afeta muito o bazar, né? Então... ela tem essa grande vantagem, né, no caso, assim, de tomar apenas metade do valor, né? Então, show de bola. Ela vai fazer com que os itens adjacentes sejam carregados. Eu imagino que um upgrade nesse item ou vai diminuir o cooldown dele,
Não, mentira. Eu acho que ele vai começar no prata. Eu suponho que os upgrades dele vai ser... Carrega os itens adjacentes em 2 e 3 segundos. Tá? No ouro e no diamante. Então, altímetro tá aí pra vocês, né? E vamos ver. Porque, como a Estel é uma personagem nova, as mecânicas dela são novas, a gente não sabe ainda exatamente como que ela vai continuar. Né? Se, tipo, como que isso aqui vai se comportar com os itens com voar. A não ser que, claro, a gente veja mais itens sobre isso. E vamos ver aqui uma Flysicle. Esse parece ser o item mais básico possível da Estel, tá? Literalmente, uma bicicleta com balão, tá? Ele é um item pequeno, veículo, 6 segundos de cooldown e um item começa a voar. Uma coisa que me chamou a atenção sobre o item é que ele é um veículo. Então, pelo fato dele ser um veículo pequeno, no bronze, né, ele pode habilitar muitas sinergias bacanas. Né? Tem muitas coisas que se preocupam com veículos e a Estel, ela especificamente, ela é potente com veículos, tá? Os veículos da Estel são muito fortes. A gente vai ver alguns deles aqui, inclusive, né? Incluindo a Flysicle, ela não faz nada, tá? Mas, lá pra frente, a gente vai dar uma olhadinha em um que é bem fortinho e que eu acho que vai ser bacana pra caramba, né? Então nós temos aí um veículo que literalmente ele é básico da Estel. Ele é o componente-chave dela. Fazer com que item voe. O que acontece? Eu acho que a linha de upgrade desse cara vai ser redução de cooldown, tá? Literalmente vai sair de 6 segundos para 5, para 4, para 3. E tem um pequeno detalhe, um item começa a voar. Eu perguntei também pro pessoal da Staff da Tempo se, porventura, ele pode dar alvo, digamos assim, num item que já está voando, né? Digamos que um item já está voando, será que esse item vai poder ser um alvo disso? Não é o caso, tá? Então eles responderam... E ela vai dar, Flysicle vai dar voar para um item na sua board, sempre aleatório, né? E esteja no chão, né? Esteja grounded, vamos dizer assim, né? Ou não esteja voando. Então ela sempre vai priorizar itens que não estão voando, tá? Outra coisa que é bom mencionar sobre a mecânica de voar que eu esqueci lá atrás, é que um item ele só está voando dentro da luta, tá? E ele deixa de voar quando sai da luta. Então ele sempre é... Isso é uma mecânica que só funciona dentro das lutas, tá? Não vamos esquecer disso aí. E vamos pra frente, vamos avançar aqui e ver o que nós temos. O outro item pequeno aqui, que é um veículo pequeno da Estel, né? O Ornitóptero. Então, 4 segundos de cooldown, muito parecido com essa aqui, com a Flysicle, né? Eu tava lá pensando no nome, velho. Flysicle. Né? E ela diz o quê? 4 segundos de cooldown. Um item adjacente começa a voar. Tá. Parece que a Estel tem algumas mecânicas também, eu não sei dizer se ela exatamente, e faz as coisas pararem de voar também. Então, é sempre bom observar que esse Starts Flying pode ter coisas que fazem com que pare de voar. Então, né? Ele é literalmente um binário, tá? 1 pra voando, 0 pra no chão, e é isso aí. E o cooldown do item voador à esquerda desse cara é reduzido em 1 segundo, né? Ele faz itens adjacentes voar, ou seja, isso aqui me lembra muito, tá? Na real, aquela relíquia do Dully, a Cog. Ele dá haste no item adjacente por X segundos. Eu consigo ver muito bem esse ornitóptero sendo colocado num canto da board, tá? Pra especificamente dar alvo em uma coisa pra voar e daí reduzir o cooldown desta coisa em 1 segundo. Como que isso aqui vai dar upgrade? Sinceramente, eu não sei, tá? Tô curioso pra saber, porque eu penso assim, se fosse aquela parte lá de baixo, se aumentasse aquele valor, digamos, 1 segundo, 1,5, 2 segundos, ou algo do tipo, 1, 2, 3 segundos, Deus me livre, né? Eu acho que seria extremamente roubado, né? Então é muito perigoso isso. É 4 segundos de cooldown pra tu fazer um outro item ter 1 segundo de cooldown, por exemplo. Né? Colocar lá no canto direito da board, ter o item esquerdo ali, ficar com isso. Eu acho que não ficaria muito bom, né, cara? Acho que seria... Não, na verdade, não, ficaria bom demais, é isso que eu quero dizer. Então, um pouquinho perigoso. Mas como a gente já tem Recycling Bin hoje em jogo, né? Deus me livre se eles não mudarem esse negócio. Então, pelo menos a gente pode ter isso aí, né? Que... Sei lá, vai que, né? Mas, vamos ver, cara. É uma parte, novamente, mais uma mecânica de voar da Estel. E que pode modificar algumas coisas, né? Muito relativas, assim. Muito empolgantes, né?
e criar mecânicas novas. E tem que pensar também que os outros chars vão ter acesso aos itens da Estel e podem fazer coisas com esses itens também. E no próximo, agora nós temos 2 itens grandes para mostrar. Um deles apareceu no vídeo da Estel, deu para ler lá. E o outro é novo, cara, uma novidade, tá? Eu nem lembro agora qual que apareceu, se é o radar. Bom, vamos lá. Private Runabout. Esse aqui, acho que, se eu não me engano, apareceu, né? Ele é um veículo grande arma, né? Olha aí, começando no ouro, 200 de dano base, 7 segundos. E o cooldown deste item é reduzido em 1 segundo para cada item voador que você tem. Parece muito massa, tá? O que acontece? Imagina que você consiga fazer só a board, inclusive ele, tá? Você pode contar com ele. Ele não diz ali cada outro item voador que você tem. Então, digamos que você tem uma board com, né, ele mais 7 itens pequenos, né? Porque ele é grande, então ele vai consumir 3 espaços. Ou você tem uma board dele com mais alguns itens. E daí você pode... Cara, pra esse cara ficar com 1 segundo de cooldown, eu não vejo dificuldade, tá? De deixar ele com 1 segundo de cooldown. E aí você vai ter só a Talato, né, montada na board ali, grande. Então pode ser muito forte esse cara. E dependendo dos buffs que você trazer, vai ficar show de bola, né? Eu acho que vai ser realmente muito bom, né? Vamos ver, porque pelo visto as coisas da Estel que fazem as coisas voar não tem tanta dificuldade, né, de fazer isso. Agora a grande diferença é claro, né, quão rápido você vai conseguir fazer isso da board, porque a gente já sabe, Bazar é um jogo que quanto mais rápido sua board começa, melhor, né? E, eventualmente, então, a gente tem aí uma powerhouse, quem sabe, né, pra entrar numa board da Estel e ficar extremamente roubado e, né, receber alguns ajustes. Mas, assim, começando no Gold, a gente tem que pensar também que ela tem esse tipo de limitação. Todavia, não é uma limitação que eu vejo tão pesada quando você já tem um personagem que é voltado pra flying. Então, você já vai estar na mecânica. Desde o começo do jogo, eu não acho difícil você simplesmente pegar isso aí, encaixar na board e logo substituindo ali 3 itens ou 2 itens. Então, vamos ver. Parece bom, tá? Parece que é uma powerhouse também. Então, tem que ficar de olho também como é que vai ser utilizado isso. Claro, eu não consigo elaborar muito bem sobre em relação as mecânicas com os outros personagens ainda, porque eu ainda não vi muitos outros itens da Estel. Não vi outros itens que vão aparecer no jogo também, com as novas criaturas que eles estão adicionando, que são aqueles perseguidores da família da Estel, né, ou até a própria família da Estel. Então, a gente ainda tem que ver como é que vai ficar. E, por último, e não menos importante, cara, um item de quest maravilhosíssimo. Olha só, é o Radar Dome. Muito, muito massa, tá? Olha, esse aqui eu achei bem legal, tá? Porque ele faz muita coisa. Um item, 4 segundos, um item começa a voar. Ele é literalmente uma Flysicle, né? No seu cooldown, vou dizer assim. Só que ele tem quests elaboradas nele. E as quests dele são bem diversificadas e também diz um pouco mais sobre a Estel. E, pelo visto, não vai ter Poison. Ela vai ser especificamente de armas, shield e burn, né? Então ela é um pig misturado com Dully, né? Nessa questão, né? Que vai ser bem... Literalmente é porrada, shield e burn, né? Não sei se ela tem cura, tá? Não vi nada mais sobre isso. Mas isso aí clarifica que é o importante dela. E vamos lá. Item grande propriedade, 4 segundos de cooldown, um item começa a voar. E nas quests bloqueadas relativas a armas, shield e burn, da mesma maneira, tá? Pra desbloquear, faça suas armas voar 10 vezes, seus itens de shield voar 10 vezes, ou fazer itens de burn voar 10 vezes. Recordando, como itens de quest, eles podem funcionar dentro da sua bag, tá? Você não precisa ter isso em campo até que você desbloqueie essa parte. E a Estel parece ser um personagem muito fácil de desbloquear essas coisas aí com 10 vezes, tá? Então, não seria muito difícil. E, pelo visto, também você pode desbloquear todos eles, então vai ficar ótimo. E o que ele faz quando ele tá em jogo? Ele faz os itens voar e dá multicast para os itens. Então fica passivo, tá? A parte do multicast é passiva, ou seja, você coloca esse jogo,
E todo mundo que tá voando ali na sua board vai ganhar multicast, né? É padrão que os chars tenham uma mecânica atrelada a eles junto com o multicast. Se parar pra pensar, o Pig recebeu um pack recentemente da Tournament Arena, onde os toys dele tem multicast. A Vanessa, desde sempre, tem o Shipwreck, onde os itens aquáticos tem multicast. O Dooley e os Friends tem multicast com a Robot Factory. A Stell tem os itens, os veículos, né, com multicast. O Mac não tem nada, né, que eu me recorde. Coitado. Coitado nada, ele tá cheio de ferramenta boa. Né, mas enfim. Não, ele tem coisas que dá multicast pra poções. Né? Mas parece excelente, tá? Ele começa no Gold. Então, novamente, como sendo um item que... Sendo algo relacionado à mecânica de voar, eu acho muito fácil rodar na Stell. E parece que ela tem uma sinergia dentro dela muito tranquila de fazer. Eu diria muito parecido com o Mac. O Mac, ele tem uma sinergia entre ele muito tranquila, né, de se montar. Então, bem visível na real que você tem várias rotas de escapatória dentro do próprio personagem, o que é muito bom, né, para tornar um personagem assim bem viável e bem sinérgico consigo, com si próprio, né. O quanto ele vai ser sinérgico com os outros personagens, a gente ainda tem que ver, né, falta muita coisa ainda, né. Então, creio que é isso, meus queridos, né? Esses são todos os itens, deixa eu ver. É exatamente isso, todos os itens. E olha só, esse foi o preview oficial aqui do canal do Leizin, né? E eu consegui trazer pra vocês, cara, que há tempo me contatou e trouxe esses itens. E eu espero que vocês tenham gostado, cara, foi divertido, tá? Eu vou ter que ainda traduzir, né? Vou fazer uma legenda, pelo menos, pra inglês, do que eu acabei de falar. Mas... ou talvez, na verdade, eu grave o vídeo de novo e publique em inglês. Né, pra ficar melhor, né? Mas eu vou ter que falar em inglês, então vai ser um pouquinho mais enrolado. Mas eu consigo, né? Enfim, whatever. Beleza, pessoal? Muito obrigado a todos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu ainda tô em live aqui. Mas já com ele gravado e mostrando pro pessoal da live. O pessoal da live acabou de ver, né, o vídeo sendo produzido, né, basicamente nos bastidores. E é isso. Beleza? Obrigado a todos, pessoal. Desejo a todos aí uma ótima semana. Um ótimo final de Season 4. Um ótimo começo de Season 5. Se você vai jogar o The Bazaar aí com nós. E muito obrigado novamente por colaborarem com o canal. Valeu? Até mais. Fui!